boa tarde. Está no ar o RBV News, edição tarde, que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Já está no Presídio Federal de Campo Grande o ex-vereador carioca Cristiano Girão Matias. Ele foi preso em 2009 e cumpria a pena no complexo penitenciário do Jericinó. No ano passado, ele foi condenado a 14 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia do Ministério Público, desde 1990, a quadrilha do ex-vereador cobrava de comerciantes contribuições semanais em dinheiro, sob o pretexto do oferecimento de segurança. Quem não pagava era ameaçado de morte. A quadrilha ainda explorava o transporte alternativo de passageiros e o comércio de botijões de gás no Rio de Janeiro. E as Forças Armadas encerraram a Operação Ágata 6, que aconteceu em 4 estados brasileiros, incluindo Mato Grosso do Sul. Espalhados em postos fixos e móveis, nos entrocamentos que fazem fronteira com a Bolívia e o Peru, 1.400 militares do Exército foram acionados para combater o narcotráfico. Ao todo, mais de 35 mil veículos e 17 mil pedestres foram revistados. Nas áreas fluviais, quase 7 mil embarcações foram inspecionadas e 600 notificações foram aplicadas. A operação realizou inspeções a bordo de navios que trafegavam pelo Rio Paraguai, na região do Pantanal Sul-Mato-Grossense. O nosso navio aqui, o Paraguaçu, junto com outros navios da Marinha, elas têm uma área de responsabilidade a ser patrulhada no Rio Paraguai. Então nós estamos fazendo efetivamente o controle fluvial aqui do que está sendo trafegado aqui nessa área. Toda embarcação que passa, ela vai ser abordada, fiscalizada quanto à documentação, o tipo de carga que ela está sendo transportada, se ela tem procedência lícita ou não. Auxiliando na Ágata 6, um helicóptero da Marinha atuou em conjunto com os navios oficiais, passando informações privilegiadas que não eram vistas em terra. Diferente do trabalho ostensivo, a Marinha prestou serviços comunitários em 7 comunidades ribeirinhas do estado, através do navio hospitalar Tenente Maximiano. Só nas comunidades locais, o chamado Navio da Esperança realizou mais de 100 atendimentos médicos e mais de 2.000 atendimentos odontológicos, além de distribuir 4.000 medicamentos e 20 quilos de roupas para a população. E agora o assunto é cultura, retratar cenas do cotidiano de Campo Grande com um olhar bem peculiar. Esse tem sido o trabalho de uma artista plástica que, meio que na brincadeira, acabou virando cineasta, graças aos seus vídeos postados no YouTube. O trabalho está dando tão certo que ela já vem conquistando prêmios com seus mais de 100 vídeos postados. O que é ser um videomaker? Muitas pessoas não sabem, mas é a arte de levar às pessoas o impacto da visão de uma arte como cineasta, mas estando próximo de uma realidade dinâmica e única. E esta arte requer muita paixão, perspicácia e domínio das novas tecnologias e, claro, muita sensibilidade. E foi com toda essa bagagem que a videomaker Gabi Dias conquistou muitos fãs com seus vídeos postados no YouTube, além de concorrer a um prêmio no Canal Brasil pelo vídeo Casal Moderno. Gabi conta que começou com uma brincadeira. Eu comecei brincando assim com uma maneca, né? Chamava Lúcia, que ela era muito fashion. Eu peguei uma boneca dessas de loja e comecei a fazer stop motion, ela assim em casa, ela cozinhando, ela, sabe, dando uma volta na cidade. Aí como eu tinha que devolver a boneca, eu fiz 7 a 8 capítulos, assim, e matei ela no final. Aí devolvi. Aí eu falei, e agora o que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer assim, tudo que aparecia, eu queria filmar e queria colocar. A brincadeira virou sua grande paixão. E Gabi já produziu depois disso mais 23 filmes, que contam variadas histórias. E o 24º filme, intitulado Big Fan, já está finalizado. O filme conta a história de meninas que se divertem em vários locais da cidade. A proposta é mostrar para o público pontos que muitas pessoas não conhecem em Campo Grande. Fazer uma websérie mostrando a cidade com meninas, que fica muito mais bonito. E assim, as meninas se divertindo em lugares turísticos da cidade. Então são 10 lugares, eu fui procurar lugares assim que nem eu conhecia, tipo a Lagoa Rica, eu não conhecia, a Cachoeira. Fascinada por esse universo mágico, não pretende mais parar. E novos projetos já estão em fase de preparação,
que logo poderão ser conferidos pelo público, que terão a oportunidade de conferir histórias divertidas e com olhos de uma pessoa sensível, que viu na arte a possibilidade de mostrar vários lados de muitas histórias. No próximo bloco, você confere os principais fatos do Brasil e do mundo. Nós já voltamos. E agora os fatos nacionais. Nas 50 cidades onde haverá votação no próximo domingo, um dos desafios dos candidatos é atrair os eleitores. No primeiro turno, 1 a cada 4 brasileiros deixou de votar ou não escolheu nenhum candidato. Na contramão do desinteresse, os números mostram que há mais jovens e mulheres participando da política. O primeiro turno das eleições municipais de 2012 teve um recorde na apuração. Menos de 9 horas depois do fim da votação, todos os resultados já estavam prontos. Essas eleições também registraram outra marca histórica. As mulheres aumentaram a participação nas prefeituras e nas câmaras municipais. Foram eleitas 7.654 vereadoras e 672 prefeitas, um crescimento de quase 19%. A eleição de Dilma Rousseff para a presidência da República motivou muitas mulheres a participar mais ativamente da vida política. O número ficou bem aquém, assim. A ideia, a gente tinha uma expectativa maior, porque, enfim, a gente teve um crescimento no número de vereadoras, um crescimento no número de prefeitas, mas ainda está bem longe da igualdade que a gente quer, que seriam 50%. A maioria dos eleitos tem entre 45 e 59 anos, mas os jovens também estão conquistando espaço. 32 prefeituras vão ser comandadas por políticos com menos de 24 anos. Outras 540 cidades estarão nas mãos de prefeitos entre 25 e 34 anos de idade. O primeiro turno também foi marcado pelo aumento no índice de abstenção. Mais de 22 milhões de eleitores não votaram no dia 7 de outubro. Os votos brancos e nulos chegaram a quase 13 milhões. Isso significa que mais de 35 milhões de brasileiros não participaram na escolha de prefeitos e vereadores, número que representa 25% do total de eleitores no país. Revela que uma parte da população ou está desencantada, tá certo, com a oferta, né, que os partidos estão fazendo naquele momento, ou simplesmente tem outras coisas que essa parte da população considera mais importante para ela assim, cuidar, se preocupar. Em São Paulo, por exemplo, quase 1.600.000 eleitores não votaram. Cerca de 900.000 escolheram anular ou votar em branco. Pelo menos uma parte dessas abstenções em São Paulo, não é? Pode estar refletindo essa busca do novo, né? De pessoas que ainda assim ficarem insatisfeitas até com a parca oferta que foi feita. E aí se abstiveram de participar, se abstiveram de votar. Ainda falando sobre eleições, o transporte público pode ser gratuito em dia de votação. A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Para muitos eleitores, ir às urnas significa ter que usar algum meio de transporte. Nas áreas rurais, a locomoção é garantida pelo poder público. Mas nas demais situações, se faltar o dinheiro da passagem, o exercício da cidadania pode ficar comprometido. A lei proíbe que partidos, coligações ou candidatos transportem eleitores no dia da eleição. No primeiro turno das eleições deste ano, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foram presos 25 candidatos e outras 77 pessoas por transporte ilegal de eleitores. Esse transporte feito dessa maneira poderia ser caracterizado como abuso de poder econômico. E ele é punido
com as penas da lei que podem até levar a eventual cassação do registro da candidatura. Mas se um projeto que tramita no Senado for aprovado, o dinheiro da passagem vai deixar de ser um empecilho para votar. A proposta prevê que no dia da eleição, das 6 da manhã às 7 da noite, os transportes coletivos urbanos, metropolitanos e intermunicipais estarão disponíveis de forma gratuita, sem qualquer restrição. As empresas não poderão alterar horários das linhas, nem o número de veículos em serviço. É muito importante que o poder público zele pela moralidade da eleição, pela ética, e esse é um dos pontos. Nós já evoluímos muito quando acabamos com showmícios, quando acabamos com a possibilidade de brindes, que os candidatos que tinham maior poder econômico faziam com facilidade, mas teve que evoluir em algumas coisas, como nesse ponto e outros pontos também que devem ser abordados. Para que as empresas de transporte não sejam prejudicadas, uma emenda apresentada ao projeto prevê que a Justiça Eleitoral seja dotada de recursos para custear o benefício. Isso impõe um custo, elevado para os cofres públicos. Por isso, a proposição deve ser alterada para incorporar em qual orçamento que vão estar os recursos que vão custear este benefício aos eleitores. E os erros dos institutos de pesquisa no levantamento das intenções de voto no primeiro turno despertaram desconfiança no eleitor. Os institutos não conseguiram antecipar o resultado em 8 das 26 capitais. Em 3 cidades, sendo elas Curitiba, Salvador e Manaus, a margem de erro foi maior que a definida. Na Câmara, deputados estudam mudanças nas leis que regulam a divulgação das pesquisas. As pesquisas eleitorais apontam a intenção de voto do eleitor e o grau de rejeição dos candidatos. Todos os levantamentos precisam ser registrados no TSE até 5 dias antes da divulgação de cada resultado. Para este cientista político, é possível criar mais leis para regular a publicação das pesquisas e adicionar credibilidade. Nessa eleição de 2012, tivemos centenas de pesquisas e a imensa maioria delas acertou os números gerais. Então, os erros são marginais e não afetam o resultado final. É claro que você tem hoje o registro das pesquisas para ser divulgado, você tem toda a metodologia para divulgar, então há um controle. Mas quanto mais controle, melhor. Deputados acreditam que pesquisas podem estar sendo manipuladas para beneficiar alguns candidatos, por causa da diferença entre a intenção de voto e o resultado das urnas. Em eleições municipais, como essa que nós terminamos de fazer no Brasil, não foi nenhuma, nem 2, nem 3 cidades. Foram muitas cidades que eu participei do processo eleitoral, onde 2 jornais na cidade publicavam na capa dos jornais pesquisas diametralmente opostas. As pesquisas têm sido muito usadas para induzir o voto do eleitor. A Câmara analisa um projeto que aumenta a multa para quem divulgar pesquisa eleitoral fraudulenta. Vai ser considerado fraude quando o resultado das eleições estiver acima da margem de erro registrada e quando a pesquisa tiver sido realizada e divulgada até 5 dias antes do pleito. A menor multa, que hoje é de R$ 53 mil, passa a ser de R$ 500 mil e pode chegar a R$ 1 milhão. Além do projeto, existem outras sugestões para tornar os resultados das pesquisas eleitorais mais confiáveis. Criar um ranking com índices de acerto e de erro, que vão permitir que a pessoa saiba se aquele instituto merece mais confiança do que o outro. Os erros já têm efeito negativo na imagem dos institutos. A gente imagina que é uma pesquisa encomendada pelo candidato. Não confio porque eu acho que a pessoa está sempre mudando. Muitos fatores vão contribuir até que você chegue lá na hora da votação. Eu confiaria dependendo do órgão que tenha solicitado a pesquisa. Se for um órgão de confiança, que a gente saiba que tem realmente um cunho científico, dá para confiar. Diante de um eleitor descrente, os institutos apontam razões para o descompasso entre as pesquisas e o resultado das urnas. Quando as pesquisas não têm a precisão, em algumas localidades não tem a precisão que outras têm, é porque algum processo está ocorrendo lá, seja porque os eleitores estão tomando uma decisão de última hora, os eleitores estavam muito indecisos, estão decidindo somente lá na hora que está votando. E eu acho que muito comumente é associado esse tipo de desvio a um erro de má fé,
quando na verdade o que a gente está falando é de uma coisa puramente técnica. A logística brasileira é um dos fatores que emperram o crescimento econômico e encarece o chamado custo Brasil. Deputados, representantes do governo e especialistas na área de transporte debatem saídas para o setor em um seminário promovido pela Frente Parlamentar para o fortalecimento da gestão pública. A soja brasileira é uma das mais baratas do mundo quando deixa a zona rural, mas ao chegar ao seu destino no mercado externo, custa mais caro do que a soja plantada nos Estados Unidos. A culpa é da logística, um termo utilizado pelos especialistas para explicar os processos de armazenamento, transporte e distribuição das mercadorias. O deputado Luiz Pittman, presidente da Frente Parlamentar, falou sobre o assunto. Hoje, boa parte do custo Brasil é ocasionado em função das dificuldades do transporte e logística. Temos exemplos muito claros do avanço da tecnologia que teve no campo, onde que os produtos que nós produzimos e plantamos no campo têm um custo muito competitivo em todo o mundo. Mas quando é necessário transportá-lo até o porto ou até a casa do consumidor, o custo acaba ficando muito caro e isso dificulta, com certeza, a competitividade nossa no restante do mundo. O especialista em logística, Eurico Galhardi, da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, analisou esse verdadeiro gargalo que existe hoje no Brasil. É um grande nó em função do desenvolvimento do país, em função do país ser continental e em função de que os governos queiram fazer ou queiram realizar as soluções que são necessárias e que haja dotação orçamentária para fazer isso. O problema é bastante sério e bastante desafiador. No próximo bloco, você vai descobrir em nossa entrevista de estúdio como se sair bem em uma negociação. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de R$10 de R$190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. Depois de 4 dias de calor, a quarta-feira teve temperaturas amenas. Logo cedo, uma chuva caiu em Campo Grande, deixando o clima ameno. Depois de 3 dias de um forte calor e coincidência dos raios ultravioletas acima da média e a umidade relativa do ar baixa, a chuva chegou para aliviar o tempo abafado e seco. Hoje o dia amanheceu com chuva e com umidade relativa do ar em 87%. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, até sexta-feira o tempo deve ficar instável, o que agrada muitos campograndenses. Você acha que essa chuva que caiu agora cedo amenizou o calor? Sim, amenizou bastante, que está muito quente, né? Então a chuva é bem-vinda? Bem-vinda para nós. Amenizou, porque estava muito abafado o tempo, já estava fazendo até mal para a gente mesmo, para as crianças, né? Melhorou bastante de hoje a chuvinha que deu. E agora você confere a previsão para 5 capitais para esta quinta-feira. E a Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul realiza logo mais às 7 da noite o workshop Técnicas de Negociação. No treinamento serão apontados os erros mais comuns nos processos de tentativa de acordo.
Os tópicos abordados no encontro desta noite serão baseados no livro do administrador João Marcelo Furlan, especialista em casos de negociação. A repórter Tatiana Mello conversou com ele hoje pela manhã e destacou algumas alternativas para chegar a um bom acordo. João Marcelo, o que se pode esperar hoje desse workshop Técnicas de Negociação? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, um bom dia aos amigos da RBV News. Hoje o que a gente vai falar exatamente é sobre os métodos que podem ser aplicados para se negociar melhor. Existem diversas escolas e a que a gente apresenta aqui é de uma universidade chamada Harvard, nos Estados Unidos, em que tem um centro de negociação e lá a gente estuda exatamente qual seria o melhor método para você maximizar o valor de uma negociação ou até em uma negociação que a outra parte está tentando levar vantagem, como você reage a isso também. Então o workshop de hoje é para passar técnicas para que as pessoas saibam como negociar em diversas situações, inclusive táticas de negociação também, para quando está numa situação de pressão, você saber como lidar com esse tipo de situação. E quais são os erros mais comuns nos processos de negociação? Bom, são diversos, né? A gente vê e cada vez que eu acompanho mais pelo Brasil aí, as negociações acontecendo e como o ambiente de negociações é muito diverso. Ele vai desde uma negociação de crédito numa loja até negociação entre fusões e aquisições, que hoje acontece bastante no Brasil. Dentro desse universo, os erros, eles se repetem, mas a diferença é a magnitude, muitas vezes, do dinheiro que está envolvido nisso. Numa negociação, um dos principais erros que as pessoas cometem é que, pela ansiedade nossa, a gente começa a contra-argumentar com a gente mesmo, ou seja, você faz contrapropostas antes de que a outra parte retorne para você sobre o que ela achou daquela proposta que você fez. É ansiedade, é coisa do ser humano e uma dos temas que a gente passa bastante é a inteligência emocional, porque através da inteligência emocional você consegue se controlar. Então esse erro de contrapropostas, você brigando com você mesmo, é um erro muito comum, pela ansiedade. Outra coisa, e talvez seja um dos principais pontos de negociação, é você ter ouvido ativo. Ouvir o que a outra pessoa quer daquela negociação. Então um dos erros é não escutar. Muito focado na sua estratégia, na tática que você tinha pensado anteriormente para aquela negociação, no seu objetivo daquela negociação, ao invés de parar e ouvir o que o outro quer daquela negociação. Para se existir uma negociação em si, precisa ter um objetivo comum, precisa ter um interesse comum. E aí a forma de como vai ser fechado o acordo é diferente do que você quer e o que eu quero. Mas o interesse é comum. As pessoas não ouvem o que é interesse da outra pessoa também para conseguir se adaptar a ele. Então, esse é um grande erro também de negociação. Então, se eu pudesse colocar dois principais, eu exporia esses dois. Então, um dos critérios para uma boa negociação seria ouvir. E outros? Tem outros? Tem outros também, né? Dentro da negociação, o que é o objetivo, então? É a troca de valor entre as partes, certo? Tem um item que pode valer mais a pena para mim. Esse item que a gente chama são moedas de troca. Moeda de troca não é uma moeda de dinheiro mesmo, né? Porque muito da negociação não é monetário, é tempo. É prazo de pagamento, por exemplo, tempo de entrega. Pode ser, de repente, nenhuma negociação envolvendo troca de produtos ou serviços, mas a gente pode ter uma negociação que está, na verdade, envolvendo um relatório que você precisa entregar para uma área cliente sua, então, dentro da organização. Então, muito desses critérios para ter uma boa negociação em si é a gente conseguir maximizar o tamanho do bolo que a gente está negociando, né? Até a gente fala que em jogo de pôquer tem o pote. O pote é o que fica em cima da mesa, né? Você pode crescer colocando mais fichas ou colocando outras moedas de troca que a gente está dizendo. Isso um bom negociador, ele consegue fazer crescer esse pote, entendendo o que a outra parte quer. Então, se existem critérios, até respondendo a sua pergunta, sim, e é muito de conseguir identificar essas moedas de troca, então, que também passa por aquele ouvir que a gente tinha falado. Então, identificação de moedas de troca, você saber se você tem um plano B para se você não conseguir fechar aquele acordo, esse ponto é chave. E a gente trabalha na literatura, a gente chama isso de BATNA ou MASA, isso eu explico no curso também, mas é o plano B. Esse plano B, você sabendo bem dele, muda até a relação de poder que você tem entre as partes. Quando você não tem alternativa, você se sente mais vendido, né? E cede mais. Muitas vezes você não tem esse plano B, mas você constrói um plano B
para outra parte, na cabeça dele, né? E até são diferentes estilos de negociação também. É um ponto até que a gente pode absorver aqui, passar também, mas tem diversos estilos de negociador. Tem aquele negociador que, na verdade, ele é o blefador, que é isso que a gente está falando. Muitas vezes o que ele está passando, que é o construir na cabeça do outro, não é verdade. Quem é bom jogador de cartas, aí, como a gente estava falando, sabe bem o que é isso, mas é arriscado. Se você tem negociações constantes com as pessoas, você pode ter problema de, no futuro, não poder mais negociar com aquela parte, não ter mais interesse comum, porque ela não quer mais fazer a troca com você, porque você é um blefador. Então, qual seria o perfil de um bom negociador, aquele que consegue realmente fazer um bom negócio? Bom, tem um caso que eu costumo falar de um empresário americano chamado Donald Trump. Ele é até o que apresenta o programa O Aprendiz lá nos Estados Unidos. E ele é um caso famoso porque ele é uma pessoa durona, porém honesta. Ele é conhecido até por um método que eu, sinceramente, não gosto muito, principalmente quando estão comigo na mesa, né? Mas ele levanta da mesa. Chega um momento, todo mundo sabe, ele vai levantar da mesa. Porque ele é durão. Agora, todos querem negociar porque sabe que, apesar de ele levantar da mesa, ele é honesto. Então, se tiver um estilo que eu sugiro, o principal, essa questão de consistência e honestidade é muito importante. Porque, caso contrário, até a sua fama de uma pessoa desonesta se alastra e aí esse interesse comum, que é a chave para existir a negociação, começa a se perder. As pessoas não querem negociar com você. Negocia com outra pessoa porque confia mais. Então, consistência nesse ponto de honestidade é muito importante. E o outro ponto que eu posso falar de um estilo realmente vencedor, e isso exige realmente um pensamento crítico da pessoa, e ela tem que ter profundidade, que é conseguir crescer esse pote, crescer a torta que a gente chama, até para antes de fatiá-la, né? O bom negociador, ele consegue fazer isso e através dessa técnica, então, ele permite que os dois ganhem mais do que eles entraram para fazer. E para dar um exemplo, você ter uma situação, então, em que a pessoa entra na sua loja para comprar que seja, ontem tinha um exemplo até na turma falando sobre os Correios, por exemplo. Os Correios, ele vai mandar uma correspondência por Sedex normal. De repente, se você oferecer e tem um método que você pode enviar, que ele vai rastrear essa correspondência dele. Vai chegar num horário que ele precisa que chegue, e ele não sabia disso, ele vai te pagar mais por isso. Se ele precisar muito de segurança, ou seja, a questão de risco é importante para ele, rastreabilidade é importante. Se ele precisar de tempo, o prazo de entrega, o momento de entrega também é muito importante. Então, os grandes negociadores conseguem identificar isso e fazer as trocas. O RBV News Edição Tarde fica por aqui. Você confere mais informações amanhã a partir das 11 horas da manhã. Boa noite!